Glória a Deus, amém. Sejam bem-vindos todos. O que é a fé? Nas próximas semanas ainda teremos mais 4 semanas falando sobre fé. Nós vamos falar como vem a fé, que vai ser a próxima semana. Hoje é o que é a fé. Semana que vem, como vem a fé. E assim até nós terminarmos essa nossa minissérie dentro da série de grupo familiar. Nós temos uma série de lições fantásticas de fundamentos bíblicos para edificação das nossas vidas pela palavra do Senhor. E dentro dessa série do grupo familiar, nós estamos ministrando agora uma minissérie de 6 ministrações, de 6 lições falando sobre fé. Então vamos que vamos. O que é fé? Eu quero, antes de iniciar, eu quero pedir que todos peguem papel, peguem caneta, anotem os tópicos. Eu vou ministrar o tópico 1, vou ministrar o tópico 2, o tópico 3, 4 e 5. Serão 5 tópicos hoje. Então eu vou avisar que é o tópico, aí você anota o título do tópico e anota o versículo referência deste tópico, para que você depois reveja na palavra de Deus, para que você não perca tempo durante a ministração, abrindo a Bíblia. Então, anote aí o tópico e a referência bíblica que nós vamos usar para cada tópico. Assim, você certamente será edificado e será consolidado em você. Essa lição de hoje, eu sei que você vai aprender e será uma grande bênção na sua vida. Amém? Então pega aí papel, pega caneta. Muito bem, estou dando esse tempinho. Eu quero ministrar o primeiro tópico. O primeiro tópico é definição. O que é a fé? O que é a fé? Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 está escrito assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Olha só o que diz o versículo: certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Olha só, ou que não se veem. Por este texto nós percebemos que fé é a certeza do que esperamos, mas fé definitivamente não é esperança. Olha só, isso é muito importante entender, isso é fundamental entender. Fé é a certeza de coisas que esperamos e a convicção de fatos que não se veem, certo? Então, certeza de coisas que esperamos. Fé é a certeza do que esperamos, mas fé definitivamente não é esperança. O segundo tópico é: fé não é esperança. Anota isso aí. Fé não é esperança. A primeira coisa que precisamos entender é que fé e esperança são coisas distintas, são coisas diferentes. Ambas são bíblicas. A esperança e a fé são bíblicas, mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. A fé, ela se refere ao presente. A esperança se refere ao futuro. Decore isso, aprenda isso e não esqueça isso nunca. A fé se refere ao presente. A esperança sempre se refere ao futuro. Você jamais receberá alguma coisa de Deus simplesmente porque você espera, simplesmente porque você sabe que um dia vai acontecer. Você jamais irá receber de Deus desta forma, só quando chegar no momento da profecia dessa esperança. Em nenhum lugar da Bíblia diz que quando oramos iremos receber aquilo que nós esperamos. A Bíblia sempre fala que nós recebemos aquilo que nós cremos, aquilo que nós desejamos para agora. Mas a palavra de Deus diz em Marcos 11:24 assim, ó: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, assim será convosco. A palavra-chave dessa referência, Marcos 11:24,
A palavra-chave aqui é: crede que recebeste. Ou seja, não é o que se espera, é o que está crendo que já recebeu. Não é futuro, é presente. Eu creio que recebi. Essa é a linguagem da fé, essa é a demonstração da fé. A esperança sempre olha para o futuro, pois ela sempre se refere ao futuro. Por exemplo, a igreja do Senhor Jesus tem a bendita esperança da volta de Jesus, mas isso é futuro. A vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento dos santos, tudo isso é futuro, tudo isso é esperança. A gente sabe que isso vai acontecer, mas porque está escrito na palavra de Deus, isso é verdade, mas é algo para o futuro. Então isso não é fé, isso é esperança. Nós esperamos a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Isso é esperança, não é fé. Mas se você procura cura, não é para o futuro. Você quer cura é agora. Você precisa da cura para já. Você quer ser curado nesse exato momento, principalmente se você estiver sofrendo. A cura não pode ser para daqui a 20 anos, senão você não vai ter tempo, vai acabar morrendo, não é verdade? Então o terceiro tópico do nosso estudo de hoje é: a fé é para agora. A fé é para agora. A palavra de Deus fala sobre certeza e convicção. Certeza e convicção. A fé é para agora. Não é a esperança que realiza a tarefa da fé. Não basta dizermos: creio que serei curado ou cheio do Espírito Santo algum dia. Tal declaração não expressa fé, e sim expressa esperança. Creio que um dia serei batizado no Espírito Santo. Isso é esperança. Eu espero que um dia eu serei. A fé, ela declara algo para agora. Creio que recebi. A fé, ela diz o contrário. A palavra diz assim: recebo agora, creio que recebi a resposta da minha oração. É isso que a fé é. É assim que ela funciona em qualquer área das nossas vidas. A declaração convicta de que recebeu. Os princípios são os mesmos para qualquer área, seja para a cura divina, seja para receber o Espírito Santo, seja na área das finanças, em qualquer área da nossa vida. A resposta vem da fé, não da esperança. Tudo que nós chamamos à existência, o que não existe, nós chamamos à existência para agora, para já, é para coisa imediata, não é para o futuro, não é esperança. Amém? Então essa diferença de fé e esperança, ela é fundamental para nós prosseguirmos em crescermos na nossa fé, para rompermos no sobrenatural. O quarto tópico do nosso estudo é: a fé é do coração. Olha só, a fé é do coração. A palavra de Deus aí em Hebreus 11 fala de convicção. Convicção é sentimento. Olha só a comparação. Convicção é sentimento. A sede do sentimento é o coração. A sede do sentimento é o coração. A fé é do coração e não da mente. A fé é do coração, do centro das emoções, não é da nossa mente. Precisamos receber a fé do coração, pois é no coração que a fé reside e não na mente. Muitas pessoas dizem que tem fé, mas a sua fé não funciona. É uma fé da mente. Essa fé não é fé, é apenas um assentimento mental. Assentimento mental é achar ou saber disso ou daquilo, mas quando você sente e o coração te impulsiona a agir, aí é sentimento, não é assentimento. Amém, pessoal? Então, a fé, a genuína fé, ela é do coração e não da mente. As pessoas que têm assentimento mental dizem: creio que a Bíblia é a verdade, mas não recebo a resposta do meu pedido. Por que
que será que eu não recebo? Aí vem a dúvida. Quem tem fé não tem dúvida. Quem tem fé afirma que recebeu. Muitos dizem, sei que esses versículos de cura são verdadeiros, mas por que não sou curado? Porque muita gente é curada e eu não sou. Porque a fé desta pessoa incrédula, dessa pessoa que duvida da sua própria convicção, é uma fé da mente. Ela tem fé, ela tem uma porção de fé que está residindo na mente. Faça com que essa fé cresça e passe a residir no coração. É porque essa pessoa, ela está concordando com a palavra da verdade, a palavra de Deus, mas ela não está crendo de fato. Essa que é a verdade. A pessoa, ela não foi curada porque disse que não foi curada, ou ela disse que talvez seria curada, ela disse que quem sabe eu serei curada, mas essa não é a linguagem da fé. Provérbios 18, 21 fala, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Mateus 12, 34 fala que a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Enquanto você declara que não recebeu e crer que não recebeu, não terá nada. Enquanto você fala que crê que recebeu e não recebeu, e não tomou posse de fato você não terá. Mas quando começar a crer que recebeu e declarar que recebeu, sem sequer ainda ver isso, ver o fato do milagre, ou o fato da cura, ou o fato das portas abertas para a prosperidade, aí você terá a resposta. Quando você declarar, ainda sem ter visto, aí você receberá a resposta. Esse é o grande segredo da fé. O grande segredo da fé é a convicção do coração. Quando você tem a convicção no coração, mesmo sem ver, você acredita, você crê, aí você declara. A palavra tem poder. A palavra que sai da nossa boca tem poder. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Quando você declarar, você vai colher do fruto da sua língua, do fruto da sua boca, do fruto das suas palavras. Presta atenção nessa história. Olha só a história que eu vou contar. João 20, 24 a 29. João 20, 24 a 29. Anotou? João 20, 24 a 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, eu não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Jesus aparece novamente aos discípulos posteriormente. Aí fala a palavra. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus. Olha, Jesus estava fora. Estando as portas trancadas, veio Jesus. Pôs-se no meio e disse, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a minha mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Olha o que Jesus terminou falando com ele. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor, meu Deus, Deus meu. Disse Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Eu vou repetir o que Jesus falou. Bem-aventurado os que viram e creram. Felizes são os que têm fé plenamente edificada no seu coração, não dependendo de ver para crer. Jesus quis dizer, feliz é aquele que crê sem precisar ver, que crê porque a palavra de Deus falou, que crê porque é profecia, que crê porque é promessa, que crê porque sabe e aprendeu na palavra de Deus, que Jesus levou sobre a cruz todas as nossas maldições, que Jesus levou sobre a cruz as nossas dores, que Jesus levou sobre a cruz o nosso castigo, que nos traz a paz. Jesus
é o nosso Senhor, o nosso Salvador e o supridor das nossas coisas. Então, aquele que declara a palavra, aquele que fala, por exemplo, Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de minhas necessidades. Em nome de Jesus eu recebo essa palavra, eu tomo posse dela e eu não passarei necessidades. Tereis aflições, eu sei que terei, porque a palavra de Deus diz, mas eu tenho bom ânimo, continuarei firme, seguindo, rompendo em fé, e eu serei mais que vencedor sempre, sempre, sempre. Aquele que declara isso, certamente agrada ao Senhor, e o Senhor vai abrir o mar, ou se não abrir o mar, vai fazer você andar por sobre as águas. E como ter fé no coração? Enchendo o coração da palavra de Deus, pois a boca fala daquilo que está cheio o coração. A forma de você ter fé, uma fé forte, uma fé que rompe, uma fé que seja prodigiosa, é você encher o coração. Como, pois, se você não encher o seu coração com a palavra de Deus, como você vai declarar a palavra diante da provação? Diante da provação financeira, por exemplo, diante da provação, glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de minhas necessidades, porque assim diz a palavra do Senhor. Como que eu vou falar isso? Aí voltou, como eu vou fazer para eu romper em fé se a palavra de Deus não está dentro do meu coração? Como eu vou exercer a fé? Então a forma de nós termos a fé do coração é encher o coração da palavra de Deus. Então nós ministramos semana passada, lendo a Bíblia proveitosamente. Ali nós colocamos ali algumas dicas de como você pode ler a palavra de Deus, se edificando, aprendendo, entendendo os ensinos do Senhor ali na palavra de Deus. O quinto tópico da nossa ministração: a fé, ela é ativa. Anota aí, a fé é ativa. A fé é ativa, e aquele que crê certamente agirá à altura da palavra. Como que a fé é ativa? Você só terá fé quando você agir. Você só terá fé, de fato, quando você tomar atitude. Você só vai provar a sua fé quando você exercer ações que provem que você tem fé. A fé, ela tem que ser provada. A fé, ela tem que ser exercitada. Ela tem que ser sempre ativa. Crer é um verbo, e os verbos sempre indicam ação. Crer é um verbo, e os verbos sempre indicam ação. Muitas pessoas estão esperando receber cura ou batismo no Espírito Santo. Às vezes as pessoas esperam por algo com muita fé passiva, ao invés de uma fé ativa. A fé passiva é fé? Sim, ela é fé, é uma fé passiva. Mas a fé passiva, ela funciona? Não funciona. Ela não funciona. Ela não passa da credicência ou da crença. Ela não passa disso, de crer. Tem que, não passa de acreditar. Ela tem que ser uma fé de crer. Uma fé, quem crê age, quem crê tem atitude, quem crê não espera acontecer, faz a hora, não é verdade? Como diz o poeta, não é suficiente crermos que Deus irá suprir as nossas necessidades e cruzarmos os braços e ficarmos esperando as coisas acontecerem. Não é assim que funciona. Se verdadeiramente crermos, certamente iremos agir. Se não houver uma ação, então não houve fé. Se não houver ação, não houve fé. A fé, ela tem que ser ativa. Deus irá ajudar você a saldar os seus compromissos financeiros, mas se você não tiver um planejamento e se você não concentrar esforços para reverter essa situação, se você não criar dentro de você propósitos para você mudar suas atitudes, para não causar problemas com as suas próprias atitudes, suas próprias finanças, vai funcionar a fé? Não vai funcionar. A fé, ela vem junto, é um pacote de crer
e agir, de crer e agir. Ou seja, do ponto de vista natural, você terá que fazer a sua parte. Você não pode ficar simplesmente esperando em casa que algo aconteça na sua vida. Não, você deve orar. Primeiramente orar, você deve crer em Deus, você deve agir à altura da sua fé, você deve sempre procurar ter uma fé ativa, uma fé de ação, uma fé de atitude. Então, quando você toma esse posicionamento, aí sim, aí Deus vai operar um milagre. Deus não opera um milagre àquele que está descansado. Deus operou milagres sempre naqueles que estavam ativos, porque a fé, ela é ativa. O mesmo acontece no mundo espiritual. Muitos estão esperando que algo aconteça e não acontecerá enquanto não estiverem esperando passivamente que Deus realize algo em favor. Essa fé contemplativa e romântica, gente, não funciona. Fé contemplativa e romântica não funciona. Se você crê, vai agir à altura da palavra de Deus. Em Lucas 5, anota aí, Lucas 5, encontramos Jesus em uma casa ensinando a palavra de Deus. Lucas 5, 18 a 25, olha só essa história. Vieram então uns homens trazendo no leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo o eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Olha só, quando os 4 homens, trazendo o homem paralítico deitado num leito, a multidão cercava essa casa e ninguém conseguia entrar. Os 4 homens levantaram o homem com cama e tudo, abriram o teto e desceram esse enfermo pelo telhado onde Jesus estava. As escrituras dizem: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados seus pecados. Notem que Jesus, vendo-lhes a fé, foi a fé do paralítico ou a fé dos seus amigos? Quando Jesus falou vendo-lhes a fé, então eu pergunto, foi a fé do paralítico? Foi a fé dos amigos? Na verdade, foi a fé de todos. Foi a fé dos 5, dos 4 amigos e do enfermo. Se o enfermo não houvesse crido, será que ele teria deixado seus amigos subir, correndo um risco daquela cama cair de cima da casa? O enfermo, ele creu. O enfermo creu e permitiu que os 4 amigos o levantassem. Se os amigos não houvessem crido, olha só, se os amigos não houvessem crido, eles se prestariam a tanto trabalho para subir o enfermo numa cama por sobre o telhado? A Bíblia diz que Jesus viu a fé daqueles homens. Como foi que Jesus viu a fé daqueles homens? Jesus viu através da ação dos 5. Através da ação dos 5, Jesus viu, e ele já foi de cara falando: os seus pecados estão perdoados. Jesus já estava falando que ele já estava curado, que já estava tudo da bênção. Só foi interrompido pelos escribas e fariseus por causa de uma interpelação deles lá. Mas Jesus retoma tudo e já
já ministra a liberação da cura daquele homem, e ele levanta e anda, porque Jesus viu naqueles homens a fé. Jesus viu, mas quando ele viu a fé, eles estavam falando, nós cremos, nós cremos, nós cremos. Eles falaram isso? Não, eles estavam agindo. A ação deles demonstrou, a ação deles falou, e é assim que nós falamos para Deus. Quando você quiser falar para Deus a sua fé, você age. Quando você age como esses 5 homens, quando você age, você está falando para Deus a sua fé. Amém? O vocabulário da fé é ação. O vocabulário da fé é atitude. O vocabulário da fé é o declarar que já recebeu antes de ver. Antes de ver. Tiago 2, 14 e 26. Anota aí. Tiago 2, 14 e 26. O título é A Fé Sem Obras é Morta. A fé sem obras é morta. E fala assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estivessem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, ela é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Olha só isso aqui, isso é importante. Tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me a tua fé sem obras. Eu te mostrarei as minhas obras e te mostrarei a minha fé. Olha só que interessante. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Crer não é suficiente. Tem que ter atitude. É isso que está nos ensinando. Isso que está nos ensinando. Olha só, até os demônios creem e temem. Querem, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Ou seja, podemos até dizer que as obras são o espírito da fé. Olha só, as obras são o espírito da fé. Isso é muito importante. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Abraão, ele creu na promessa de Deus, que ele seria pai de uma numerosa nação, e o único filho que ia gerar essa multidão, essa numerosa nação, era Isaque. E ele creu na promessa de Deus, e ele falou, eu vou levar meu filho, se Deus está mandando sacrificar, eu vou sacrificar, mas Deus me prometeu, Deus há de cumprir. E ele foi com essa convicção. Se ele não tivesse convicção, ele teria questionado Deus, e ele não questionou Deus, ele levou. E lá na hora do sacrifício, ele falou, Deus proverá. E Deus proveu. E foi uma grande bênção. Aquele lugar foi chamado Jeová Jiré. Deus proverá. Amém? Então, eu quero reafirmar que uma pessoa é justificada por obras
e não por somente fé. Ela é justificada por fé? Sim, mas ela é justificada por obras e não somente fé. A fé sem obra, por si só, ela é morta. Glória a Deus. Irmãos, quero dizer-lhes que fé é isso. Fé é atitude. Fé é ação. A fé contemplativa, a fé romântica, aquela fé que é só de acreditar, isso não tem resultado, isso não tem fruto. O fruto da fé são ações, o fruto da fé são atitudes. Então tenha atitude, encha o coração da palavra de Deus. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Em nome de Jesus, enche o seu coração da palavra de Deus. Enche o seu coração das promessas de Deus. Semana que vem, quinta-feira, nós vamos ministrar como vem a fé. Será uma ministração, uma lição muito importante. Será uma lição preciosa que você vai receber. E você vai aprender caminhos para você trilhar na sua vida, para você se fortalecer em fé. E o fundamento do Evangelho vai ser em você vida sólida, firmada na rocha. A tempestade virá, as aflições virão, mas você será inabalável, porque a fé verdadeira, a fé genuína, ela é inabalável em nome de Jesus. Quero agradecer a presença de todos. Obrigado pela atenção, obrigado pela perseverança de todos em estar aqui todas as quintas-feiras do grupo familiar. Obrigado pela disponibilidade de aprender a palavra de Deus, sabendo que só a palavra de Deus, ela nos edifica, nos fortalece e nos traz vida. Amém, pessoal? Eu quero lembrá-los que nós temos culto terça-feira às 20 horas no @ionaldo.costa, culto da vitória, toda terça-feira, 20 horas. Nós temos o culto da família, @ionaldo.costa, culto da família, aos domingos, 10 da manhã. Esteja aqui conosco, cultuando ao Senhor nas nossas programações. E toda quinta-feira, aqui no Ikna Church, aqui no Instagram, estaremos firmes aqui, ministrando lições para fortalecer a nossa fé em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez pela participação de todos, que o Senhor Jesus abençoe a todos. Vamos orar para encerrar em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por mais um grupo familiar. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de aprender a Tua palavra, de aprender e nos fortalecer, Senhor, no Teu Evangelho. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado oportunidades para ser edificados e fortalecidos no conhecimento e no entendimento. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor tem operado em nossas vidas, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, toda adoração e louvor nós tributamos a Ti. Abençoe cada um dos que estão participando aqui hoje no Instagram. Abençoe cada um dos que estão assistindo este vídeo aqui no YouTube. Abençoa, meu Deus, que em nome de Jesus esta palavra seja uma semente poderosa no coração de cada um dos que estão aqui participando conosco, e que os frutos, Senhor, venham com muita força e abundância na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, até domingo, 10 da manhã, @ionaldo.costa, aqui no Instagram, em nome de Jesus. Culto da família, domingo, 10 da manhã, estaremos lá. Tchau, pessoal. Tchau. Glória a Deus. Aleluia.